Existe um momento na vida espiritual que ninguém te avisa que vai chegar. Não está nos livros que você leu. Não foi mencionado nos sermões que marcaram a sua história. Não aparece nas histórias de fé que te inspiraram quando tudo estava indo bem. Esse momento chega quieto, sem anúncio, sem drama, sem trovão. Ele chega como uma ausência, como um silêncio que começa pequeno, quase imperceptível, e vai crescendo dentro de você, até que você percebe, num determinado dia, que está orando por um teto que parece não ter mais eco, que está falando com Deus e ouvindo apenas o som da própria voz, que está esperando uma resposta que simplesmente não vem. E o que dói não é só o silêncio em si. O que dói é o que o silêncio desperta em você. Dúvida, confusão, uma sensação estranha de abandono que você tenta esconder, porque sente vergonha de admitir. Porque cristão não deveria sentir isso, certo? Cristão tem fé. Cristão confia. Cristão sabe que Deus é bom. E você sabe tudo isso. Você acredita em tudo isso com sinceridade. Mas o silêncio continua. E quanto mais o tempo passa, mais uma pergunta começa a surgir nas bordas do seu pensamento. Uma pergunta que você tenta afastar, mas ela volta. Uma pergunta simples e devastadora ao mesmo tempo. Onde está Deus? Não de forma blasfema, não com raiva, mas com aquela dor de quem está procurando alguém que ama e simplesmente não encontra. Aquela dor de quem se pergunta se fez algo errado, se tomou alguma decisão que fechou uma porta que antes estava aberta. Se existe algo em você que afastou a presença que um dia sentiu com tanta clareza. Talvez você tenha passado por um período em que a fé era viva, pulsante, quase tangível. Você sentia Deus nas músicas, nas palavras, nas coincidências do dia. Havia uma leveza, uma certeza silenciosa de que não estava só. E então algo mudou. Não foi uma ruptura dramática, foi uma erosão lenta. O culto ainda acontecia. A oração ainda existia. A Bíblia ainda era aberta, mas alguma coisa havia saído do lugar. Uma intimidade que antes fluía com naturalidade começou a custar mais esforço. E o esforço começou a doer. Porque esforçar em algo que antes era graça parece uma traição. Parece que você está fingindo. Parece que está repetindo palavras que já não carregam o mesmo peso. E você olha ao redor, vê outras pessoas que parecem conectadas, que parecem cheias, que parecem estar num lugar espiritual que você não consegue mais alcançar, e você sorri. Você participa, você responde amém. Mas por dentro existe um vazio silencioso que você não sabe como nomear, que você não sabe se tem permissão de nomear, porque nomear seria admitir. E admitir parece fraqueza. Mas escuta, o que você está sentindo não é fraqueza, não é ausência de fé. Não é sinal de que você está no caminho errado, ou de que Deus desistiu de você. Existe algo acontecendo no seu silêncio que é muito maior do que você consegue enxergar agora. Existe uma obra em andamento que não faz barulho enquanto acontece. E é exatamente por isso que parece que não está acontecendo nada, mas está. Tem algo acontecendo no lugar mais fundo de você, num nível que o seu entendimento ainda não alcança. Existe um trabalho em curso, silencioso, preciso, transformador. E compreender a natureza desse silêncio pode mudar completamente a forma como você interpreta o que está vivendo agora. Ao longo da história bíblica, os maiores momentos de transformação não foram precedidos por barulho. Não foram anunciados com fanfarra espiritual. Foram precedidos por silêncio. Por esperar, por um intervalo que por dentro parecia vazio, mas que por fora estava carregado de significado. José passou anos em silêncio. Não o silêncio de quem desistiu, mas o silêncio de quem ainda não entendia o que estava sendo construído ao redor de sua dor. Abraão atravessou décadas de espera antes de ver a promessa tomar forma. Moisés ficou 40 anos no deserto, antes de ouvir a voz da sarça ardente. 40 anos, e naquele silêncio, enquanto ele pastoreava ovelhas, e parecia ter sido completamente esquecido pela história,
Deus estava trabalhando. Não nele de forma visível, não com sinais externos, mas numa formação interna, num processo de esvaziamento e preenchimento que precisava daquele tempo, daquele silêncio, daquela aparente ausência para acontecer de verdade. E você? Onde você está agora nessa linha? Porque o silêncio que você está sentindo pode não ser o que parece, pode não ser o sinal de que algo terminou. Pode ser exatamente o sinal de que algo está prestes a começar. Existe uma teologia do silêncio que raramente é ensinada. Não porque seja secreta, não porque esteja escondida nas escrituras, mas porque ela é desconfortável. Porque ela contradiz a lógica espiritual que aprendemos a operar. Aprendemos que fé produz movimento, que oração gera resposta, que obediência acelera a bênção. E tudo isso é verdade, mas existe uma camada mais profunda que essa lógica não alcança. Uma camada onde Deus opera de uma forma que desafia a nossa expectativa de imediatismo espiritual. Onde a resposta não vem da forma que pedimos. Onde o movimento não acontece na direção que esperávamos. Onde o silêncio não é o oposto de ação, mas uma forma específica de ação que não conseguimos identificar porque estamos procurando pelos sinais errados. Pense no que acontece com uma semente. Ela é colocada na terra. E então, o silêncio começa. Para quem está do lado de fora, não há nada. O solo está fechado. Não há movimento visível. Não há sinal externo de que alguma coisa está acontecendo. Mas dentro da terra, num processo que o olho humano não acompanha, a semente está sendo transformada. Ela está sendo quebrada. Está sendo dissolvida em algo que ainda não tem forma, mas que carrega a potência da vida. E antes de brotar, ela precisa atravessar aquele período de escuridão, de umidade, de pressão. Aquele período que, visto de fora, parece morte, mas que por dentro é o início de tudo. E você acha que Deus não sabe o que está fazendo quando coloca uma semente em silêncio? Você acha que a escuridão é acidente? Você acha que o período de espera é um erro no cronograma espiritual? Não. Cada dia de silêncio tem uma função. Cada semana de espera está produzindo algo que a resposta imediata destruiria. Porque existe uma versão de você que só pode ser formada no silêncio. Existe uma profundidade de dependência de Deus que só nasce quando os recursos externos se esgotam. Existe uma forma de fé que só emerge quando não há mais nada para assegurar além de Deus em si mesmo. É isso dói. Produz essa sensação de que o chão some embaixo dos seus pés, de que as certezas que sustentavam a sua caminhada estão sendo removidas uma a uma. E boca fica lá no meio do processo, sem saber se ainda está de pé ou se está caindo. Sem saber se o que está acontecendo é purificação ou punição. Sem saber se deve continuar ou se está na hora de mudar de direção. E nessa confusão, o silêncio parece confirmar o pior. Parece confirmar que você errou, que você se perdeu, que a distância que sente é real e permanente. Mas existe uma passagem bíblica que João, o discípulo amado, registrou com uma precisão que parece impossível de ser coincidência. Quando Lázaro adoeceu, as irmãs mandaram avisar Jesus. A mensagem foi entregue. Jesus recebeu a notícia. E então fez algo que para elas deve ter parecido incompreensível. Ficou onde estava por mais 2 dias. 2 dias de silêncio. 2 dias de aparente ausência. 2 dias em que Maria e Marta esperavam a chegada que não vinha. Enquanto Lázaro piorava, enquanto o quadro se deteriorava, enquanto a morte se aproximava. E Jesus sabia. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia da dor delas. Ele sabia que elas estavam esperando. E mesmo assim ficou. Não porque não se importava. A Escritura diz com clareza que ele amava Lázaro. Amava as irmãs. Mas havia algo naquele silêncio, naquela espera, naquele aparente atraso, que era necessário para que a glória que estava por vir pudesse ser revelada da forma que precisava ser revelada. Um milagre de cura seria grandioso. Mas o que aconteceu depois do silêncio foi de outra dimensão completamente. E você que está no seu silêncio agora,
precisa ouvir isso. Talvez o que Deus está preparando para a sua vida seja de uma dimensão que não cabe na resposta que você está pedindo. Talvez a demora não seja rejeição. Talvez seja calibração. Talvez o silêncio seja o espaço que Deus está usando para alinhar o que ainda não está pronto para ser revelado. Não porque você não merece, mas porque o que está vindo é maior do que a versão de você que existe agora conseguiria receber sem ser destruída por ele. E então Deus espera e oscila. Nesse vai trabalhando, vai alargando, vai formando a capacidade de conter o que ainda não chegou. Esse processo é invisível por natureza. Não pode ser percebido de dentro enquanto acontece. Só pode ser reconhecido depois, quando você olha para trás e percebe que o silêncio não foi vazio. Foi o período mais cheio da sua história espiritual. Cheio de formação, cheio de movimento invisível, cheio da presença de um Deus que nunca esteve ausente, apenas operando numa frequência que você ainda não tinha aprendido a ouvir. E aprender a ouvir essa frequência exige algo que vai contra a nossa natureza mais instintiva. Exige que você permaneça, que você não fuja do silêncio, que você não tente preencher o silêncio com barulho espiritual artificial, que você não force uma resposta onde Deus está deliberadamente deixando espaço, que você aprenda a habitar o silêncio sem interpreta como abandono. Há um limiar na caminhada espiritual que não aparece nos mapas que nos deram. Não está descrito nas introduções. A vida cristã não é mencionado nos primeiros anos de fé, porque nos primeiros anos a graça tem uma qualidade específica, uma qualidade de chegada de descoberta de primeiros passos num território novo, onde tudo parece brilhar com uma intensidade especial. Mas existe um momento posterior, um momento em que esse brilho inicial se transforma em algo diferente. Não em ausência, mas em profundidade. Em algo que exige mais de você, porque está te levando mais longe. E esse momento de transição, esse limiar entre uma fase e outra da vida espiritual, quase sempre é vivido como crise, como perda, como silencio, porque é na travessia que a escuridão é maior. Não a escuridão do mal, mas a escuridão do desconhecido. A escuridão de quem saiu de um lugar e ainda não chegou no outro. De quem não consegue mais voltar ao que era, mas ainda não sabe o que está se tornando. João da Cruz, um místico cristão do século XVI, chamou esse lugar de noite escura da alma. E ele não usou essa expressão como uma metáfora poética. Ele usou porque viveu, porque atravessou um período em que a presença de Deus, que antes era sentida com clareza, parecia ter se retirado completamente. Em que a oração parecia bater em paredes. Em que a fé precisava ser sustentada sem o apoio das emoções, sem a confirmação dos sentidos, sem qualquer sinal externo de que Deus ainda estava presente. E o que João da Cruz descobriu naquela escuridão foi algo que mudou não apenas a sua vida, mas a compreensão cristã da espiritualidade para séculos depois. Ele descobriu que a noite escura não era castigo, era iniciação, era o processo pelo qual a alma é despida de tudo aquilo que ela usava como substituto de Deus, dos confortos espirituais, das experiências emocionais, das certezas fáceis, das formas de Deus que haviam se tornado mais importantes do que o próprio Deus. E no esvaziamento de tudo isso, no silêncio total que parecia ser o fim, estava na verdade o começo de uma intimidade com Deus que não dependia mais de condições externas. Uma fé que não precisava de sentimento para existir. Uma presença percebida não nos picos emocionais, mas na substância invisível que atravessava tudo, inclusive a dor, inclusive o silêncio, inclusive a escuridão. Você está nesse lugar agora? Existe algo que foi retirado da sua vida espiritual que você não pediu para ser retirado? Existe uma leveza que existia antes e que agora não está mais? Existe uma sensação de que você está no diante de Deus sem os recursos que usava
para manter a relação funcionando, então escuta com atenção o que vou te dizer. Talvez o que foi retirado não precise voltar da forma que era. Talvez o que era conforto tenha se tornado dependência. Talvez o que era apoio tenha se tornado o próprio objeto da fé. E Deus, com a gentileza específica de quem ama sem condição, foi removendo aquilo que ocupava o lugar que só Ele pode ocupar. Não para te deixar vazio, para te deixar disponível para uma forma de preenchimento que você ainda não conhece, que não pode conhecer, enquanto as formas antigas ainda estão no lugar. A Escritura diz em Isaías 43 que Deus está fazendo uma coisa nova e imediatamente faz uma pergunta direta. Você não a percebe? Não a nota? Não a vê brotando? É uma pergunta que pressupõe que a coisa nova já está acontecendo, enquanto a pergunta é feita. Que o novo já está emergindo, mas que o olho humano, treinado para procurar pelos padrões antigos, pelos formatos conhecidos, pelas formas de Deus que já reconhece, não está conseguindo perceber o que está surgindo numa forma diferente, num formato que não se parece com o que veio antes, numa frequência que exige um ajuste interno para ser captada. E talvez seja exatamente isso que o silêncio está fazendo em você, ajustando a sua percepção, calibrando a sua capacidade de reconhecer a presença de Deus em formas que você ainda não aprendeu a identificar, desinstalando os padrões antigos para que os novos possam ser instalados sem interferência. Esse processo é silencioso porque precisa ser. O ruído do antigo impediria a instalação do novo. A insistência nos padrões anteriores bloquearia a percepção do que está emergindo. E então Deus cria silêncio, não como punição, como condição necessária para a próxima fase do que Ele está construindo em você e através de você. Existe uma fé do outro lado desse silêncio que você ainda não conhece. Uma fé que não depende de como você se sente, que não depende de circunstâncias favoráveis, que não depende de sinais externos ou de confirmações emocionais. Uma fé que é feita de substância, como diz a carta aos Hebreus. A certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Não a negação da dificuldade, mas a permanência dentro dela, sem ser destruído por ela. E essa fé não nasce no barulho. Nasce exatamente aqui, no silêncio, na espera, no período que parece ausência, mas é na verdade a sala onde Deus te encontra, de uma forma que o movimento e o ruído nunca permitiriam. Então não fuja. Não tente forçar o fim do silêncio antes do tempo. Não preencha com barulho o que Deus deixou em silêncio por uma razão. Permane. Confie que o silêncio tem uma voz que fala mais fundo do que qualquer palavra que você já ouviu. E que quando ele terminar, e ele vai terminar, você vai saber com clareza que aquele período não foi abandono. Foi o período mais precioso da sua história com Deus. Foi onde você foi formado para o que está por vir. Foi onde o que ainda não tem nome foi plantado em você, no silêncio, para um dia florescer num barulho de vida que vai surpreender até você mesmo.